Alegria hoje gravando aqui. Hoje é mirtilo o assunto, tá bom? Então veja com calma, você que pensa em produzir mirtilo na sua casa, frutas vermelhas, assiste o vídeo com calma, você vai estar entendendo, tá certo? A gente está numa área de produção, bora gravar. Então assim, nós vamos agora, né, dar uma pincelada em cima do mirtilo, né? Não dá pra gente falar tanta coisa. Então é o seguinte, é um projeto que nós... E assim, é muito nova ainda, praticamente nós estamos com 1 ano e meio, né, conversando com o produtor, buscando uma assistência, vendo o plantio, né, então chegamos até a viajar, né, ficamos sendo capacitados lá em Pelotas, né, lá no Rio Grande do Sul, por uma semana lá, um pessoal atendeu da gente da Embrapa, atendeu muito bem, e então ele tentando passar alguma informação que tem. Aqui eu estou vendo que tem técnicos, que tem pessoas que trabalham na área, né, já com mirtilo. Então assim, gente, é um bate-papo, é uma conversa, tá? Então aí nós vamos desenvolver, né, o mirtilo, mas assim, todo mundo junto aí para bater um papo aí, não é palestra não, tá? Então é um bate-papo que nós vamos seguindo ali, tá? Então, deixa eu vir pra cá. Quer puxar pra cá? Não, acho que nem precisa, pode deixar até no sol aqui, mas acho que mais virado pra vocês aí, né? Tá. Vocês não reparem na letra, tá? Dizem que não é de médico, que é de doente, né? Sabe? Então, por que resolver plantar as frutas vermelhas, no caso aqui o mirtilo, né? Alta rentabilidade? Sim, né? É uma planta onde o custo dela para implantação é caro, nós vamos ver, né, adiante. Mas ela traz um retorno muito bom. Os preços são bons, né? Quem trabalha com isso sabe. Claro que tudo depende de mercado, in natura, congelado, mas é de alta rentabilidade, tá? Adapta a exploração em pequenas propriedades, tá? É o nosso caso, tá? Nós temos propriedades pequenas. O que a gente quer dentro do projeto não é o produtor tirar uma uva e plantar frutas vermelhas, não é isso. É você incluir essas atividades dentro da fruticultura dele já. Na nossa região, eu sou de Itatiba, tá? A nossa região tem o quê? Tem uva, tem caqui, tem atemoia, tem pêssego. Então, para o produtor utilizar essa atividade junto às culturas que ele já tem ali. Que é mais uma forma de entrada de dinheiro, né? E de repente dentro de um período onde ele não tem essa renda, tá? É uma produção limpa. O que significa? Não é exigente em adubo, tá? Em adubo, em defensivo, são poucas pragas. Dá para trabalhar muito bem no orgânico, tá? Então, ela não é exigente, né? Nós vamos ver aqui com o poder. E a propaganda sempre de fazer bem à saúde, né? Com poder antioxidante, anti-inflamatório, até de câncer, né? Comentam. Rejuvenescimento deles, preciso comer bastante, entendeu? Então, assim, tem um marketing em cima dessas culturas, né, das duas lá na seção 1 e nessa do mirtilo aqui, tá? Quando fala assim, frutas vermelhas, já é o marketing, né? Então você já vê que, não sei, dá vontade até, né, de comer, né? Então, só para vocês conhecerem mais ou menos, quer dizer, a planta é da família da Ericácea, subfamília dela é a Vacinodia, né? E gênero Vaccinium. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Ó, é uma planta que ela é nativa da América do Norte, tá? E da Europa também. E aí, é uma planta, então, que é de dias frios, tá? Existe uma herança genética, por exemplo, as variedades hoje estão adaptadas ao nosso clima. Mas ainda você tem uma herança genética ainda de que é uma planta que precisa de frio. E realmente, ela precisa um pouco de frio. Só que essas variedades aqui que você está agora, elas foram trabalhadas e adaptadas à nossa região, que na verdade era da região sul dos Estados Unidos, né? Então hoje elas cabem bem aqui, que são condições climáticas parecidas, tá? Ela exige uma quantidade de água, esses 50 milímetros por semana de água. Isso aqui é na parte mais... que ela vai precisar, que seria na produção de frutos, tá? Então isso aqui, se você for ver, dá mais ou menos o quê? Uns 7 litros, mais ou menos, por dia. Mas na fase do fruto. Eu coloquei nessa parte pior para você ver se vocês têm água, né? O produtor teria água suficiente para a gente trabalhar aqui. Bom, as variedades que foram adaptadas à nossa região, que é aquelas que foram lá do sul dos Estados Unidos, lá que vieram para cá, é a Biloxi, que é essa aqui, que está aqui com a gente.
A Bilox, o calibre dela é o menorzinho de todos, tá? Mas ela tem um Brix fora de série. Pra mim, tá? É o melhor gosto que tem da Bilox, tá? Só que assim, ela é pequena. Então, o que vai depender na escolha de vocês? Vai depender qual mercado vocês têm. Ah, não, o mercado quer uma de calibre alto, grande, né? Então eu posso procurar uma Emerald, né? Então vai depender o mercado que vocês vão ter, tá? Essa Bilox, esse Brix aqui, nós fizemos um trabalho, a Cati, né, o Rodrigo ali, que fez junto lá com o Luiz Eduardo da Embrapa, né, nós fizemos com Brix e com calibre, né, então aí nós temos até esse trabalho, depois até posso passar para vocês o trabalho que tem ali. Então a Emerald, que tem o maior calibre, né, aquela grandona, é quase o tamanho de uma moeda de R$1, tá? A Jelly, né, ela é considerada precoce. Mas o precoce dela não é assim, 2 meses, 3 meses, não. Ela é precoce coisas assim de 10 a 20 dias, tá? Então ela produz antes de 10 a 20 dias. No caso da Snow Chase também, né? Só que essas aqui apresentam um calibre maior do que a Jelly, tá? Mas assim, todas essas aqui, tem a Primadonna, né, também. Todas essas aqui estão se adaptando muito bem à nossa região, tá? Bom, o mirtilo tem 2 tipos de sistema de manejo. Você tem o manejo no solo e você tem o manejo em vasos. É diferente, tá? São condições diferentes, vai ter podas diferentes, é uma série de coisas diferentes ali dela, tá? Aí se a gente for trabalhar na parte vou falar um pouquinho na parte de solo agora, tá? Ela apresenta um sistema radicular muito superficial, é bem pequenininho mesmo, tá? E por isso ela acaba sendo sensível a uma compactação, né, de solo e a uma drenagem, tá? Ela não pode ter acúmulo de água e ela também não pode ficar seca ali, que ela também vai sentir por causa do tamanho das raízes dela, tá? Ideal de solo, tá? Considerado como solos arenosos e franco-arenosos, tá? Com teor de argila um pouco menor. O solo, ela é exigente, tá? Nessa parte ela é exigente, rico em matéria orgânica, tá? Então você tem que ter um substrato junto, que ela é rica em matéria, ela precisa de matéria orgânica. Uma pergunta. Oi, pode falar. No caso do vaso, qual o volume mínimo necessário por tampa? Então, eu coloquei assim, depois lá na frente vai ver, mas dá para falar. O que até a literatura e a gente vê, são vasos com volume de 70 litros mais ou menos. Acima de 50 já dá para você trabalhar, tá? Mas o ideal acho que é uns 70 litros ali, que aí você vai colocar casca de pino, que nós vamos ver aqui, eu não toque para você. Bom, então para o início de um... Gente, eu não sei se eu estou sendo muito rápido não, viu? Tem quanto tempo também, né? Para início de um manejo no solo, indispensável sempre, não só em mirtilo, como em qualquer cultura, sempre análise de solo, tá? Não deixe de fazer análise de solo. Ela é diferente do que a gente está acostumado a fazer. Fez análise de solo, com certeza vai precisar de calcário e vai jogar com calcário. Ela não, ela exige uma condição ácida. Ela exige um pH entre 4,2 a 5,5. Tá, qual o problema na nossa condição de solo aqui? Qual o problema desse solo? Quando você tem não no caso de 5,5, mas quando você tem abaixo de 5, assim, você tem problema com alumínio, tá? E o alumínio é tóxico para a raiz, tá? Então a planta não desenvolve. Então assim, pode ser que você precise jogar calcário no mirtilo, sim, tá? Se na sua análise de solo, vê que está tendo alumínio. Então você vai jogar lá o cálcio e magnésio para que tire o alumínio da solução ali do solo, tá? O plantio. O ideal, gente, como nós temos uma condição que não é um solo arenoso, né, depende da região, acho que aqui em Indaiatuba até ele tem parece que ele é mais arenoso do que até na região de Jundiaí, por exemplo, ali. Você tem lá, você vai fazer em canteiros ou em camalhão, tá? Aqui foi plantado já faz, acho que essas plantas têm 4 anos, tá? Eu acho que sim, né? Só ver com o Zé Carlos, mas acho que elas têm mais ou menos 4 anos. Não foi feito, né, em canteiro e nem em camalhão, tá? Então ele usou uma área aí até com mourões aí, que eu acho que não há necessidade. Mas assim, você vai fazer um canteiro, tá? E como ela não gosta muito da argila, né, que é uma condição mais arenosa, você vai tirar, dentro do preparou o canteiro, você vai tirar uma parte
daquela terra do meio do canteiro e você vai jogar casca de pinos, casca de arroz, até fibra de coco, né? Ainda fiz um asterisco aqui, cuidado sempre com fibra de coco, porque ela tem que ser muito bem lavada, porque se tiver sódio, o mirtilo não gosta de sódio, tá? E você vai misturar a matéria orgânica, o substrato, que a análise só vai falar quanto você vai ter que jogar, com esses, com casca de pinos ou a casca de arroz, tá? Para drenagem. Para você ter uma porosidade e uma melhor drenagem, tá? Então você vai jogar isso aí você vai fechar e assim você vai fazendo o plantio dela, tá bom? Então, gente, cuidado com fibra de coco, principalmente no vaso, tá? Porque assim, lave bem ele, não pode ter sódio não, tá? Adubação de plantio. Basicamente vocês vão trabalhar, além da matéria orgânica, né, que já tá ali, você vai trabalhar com fósforo e potássio. Só uma pergunta antes, só, desculpa, para não perder. A casca de pinos, ela não salta aquele tanino que fala? Isso não tem nada a ver? Não afeta. Não afeta nada. Não afeta em nada a produção. Quer dizer, tem os produtores, né, que planta tudo em vaso, a maioria está usando casca de pinos e a produção está sendo muito boa. Adubação de plantio, nós vamos trabalhar com fósforo e potássio, tá? Quer trabalhar na forma orgânica, então tem o termofosfato, no potássio, o sulfato de potássio é permitido, né? O ideal é trabalhar com termofosfato sempre aqui no caso da adubação de plantio, com fósforo, tá? E o potássio sempre usando um sulfato de potássio, também é o ideal. Adubação de cobertura, aí sim, a partir lá de 30, 60 dias de plantio, você começa a trabalhar com uma adubação nitrogenada. Tá? Essa adubação nitrogenada, o ideal é que você utilize sulfato de amônio, tá? Trabalhe sempre com sulfato, que é melhor. Nitrato de amônio, você pode ter problema, se você tiver um teor de argila alto, você pode ter um problema com que ela não vai gostar muito do nitrato, tá? Então, nessa condição, vocês acabam usando mais o sulfato de amônio, tá? Espaçamento, tá? Você tem uma variação de espaçamento, vai depender da sua condição de sítio também, tá? Então você tem de 80 centímetros a 1,20 m entre plantas. Você pode usar entre ruas de 2,5 a 3. Se for mecanizado, você aumenta um pouco a largura das ruas, tá? Não tem muito... Isso aqui vai cair. Tá, ó, no caso de vaso, né, que ele estava comentando, utilizar os vasos... o vaso pode... Oi, pode falar. Pode falar. Nesse espaçamento de 2,5 metros a 3 metros na linha, eu posso plantar feijão de porco, porque o feijão de porco ele coloca... Tá, pode sim. Eu posso fazer isso então? Pode sim. Você vai conduzir... Complementando essa pergunta, consorciar, o que é bom para se consorciar com essa plantação? Porque você tem uma rua de 3 metros. Tá, ou você pode trabalhar com uma leguminosa, no caso até para melhorar o solo, né, a parte de nitrogênio. Você pode utilizar uma cultura, porque vai depender do seguinte, quando ela chegar num porte mais alto, ela vai ter os galhos que ele vai dar uma fechada. Então não pode formar um sombreamento dependendo da cultura que você for plantar. Mas você pode usar, tem gente que usa planta abobrinha no meio lá, rasteira, né? Então tem gente que faz isso. Não no caso do mirtilo, eu tô falando no caso de uma outra cultura que a gente está mais acostumado, tipo uva, tá? Que no meio ali das ruas eles acabam até plantando abobrinha ali. Consorciar com a plantação de mirtilo no caso de fazer essas linhas aí. Tá, de repente até... Não, morango não dá para você trabalhar ali. Mas qualquer tipo de cultura você está falando? Sim. Você pode trabalhar com uma hortaliça, não tem... Mirtilo, hortaliça, alguma coisa assim. Vaso. Aí já é uma outra cultura, tá, gente? Então, aí vamos lá, volume, né? Tinha comentado, maior que 50 litros. Literatura cita 70 litros, tá? Mas tem gente com menor produzindo com 50 litros. Vantagens de você plantar no vaso. Você pode trabalhar com uma densidade maior da sua cultura. Por exemplo, no solo você vai trabalhar lá com 2.800 plantas a 4.000 plantas, por exemplo, né? Aqui não, aqui você pode chegar até 8.000 plantas, porque você pode trabalhar com ele mais adensado, tá? E uma proteção maior, você vai saber o que você está colocando ali também. Por quê? Porque você trabalha na parte com fertirrigação, tá? Então vai ter a irrigação e você pode trabalhar com essa parte da fertirrigação ali. Agora, a fertirrigação é o seguinte,
nós estamos trabalhando lá também com o pessoal, lá com o Carlos Eduardo, lá da Embrapa, e tem uma pesquisadora também lá da Universidade de Santa Maria, que ela está trabalhando para a gente ver como a gente trabalha melhor essa fertirrigação. Hoje existem receitas prontas no mercado, tá? Onde a pessoa usa para morango, para mirtilo, para framboesa, e não é bem assim, porque eles falam, olha, abaixou de 1,2 de condutividade elétrica, você vai lá e faz vai acrescentando os adubos, né? Os adubos solúveis. E não é bem assim. Por quê? Porque a gente tem que saber, como eu falei, é uma cultura nova, não está bem estudada ainda. Quanto que ela vai exigir de nitrogênio na vegetação ou na frutificação? Quanto que ela usa? Né? A gente não tem essa resposta ainda. Por isso que aí nós estamos vendo com o pessoal da Embrapa lá e da universidade, para a gente trabalhar e ver qual vai ser a época melhor que você vai jogar os seus nutrientes. Aí não precisa fazer aquelas receitas prontas, tá? Aí você pode já você mesmo montar, tá, o seu adubo. Você vai comprar lá um sulfato de amônio, de potássio, não sei o que, e você vai fazendo as misturas você mesmo, tá? E aí você vai ver o quanto que a planta realmente precisa de cada nutriente, tá? Nesse momento, tá funcionando? Tá. As produções, né? Acho que a Rosa não. A Rosa não. A Rosa acho que não tá aqui, né? O mirtilo dela lá, sabe, tá excelente, viu? Nossa, a produção dela lá tá ótima. E ela trabalha dentro dessa forma de baixar a condutividade, então tá resolvendo. Mas ainda a gente não conhece ainda, né? O vaso também, ele tem uma maior produção. Hoje, mais ou menos, a gente trabalha mais ou menos com uma faixa de 1,5 kg no solo de produção por planta. No caso do vaso, você pode chegar até 3 kg por planta, tá? Então aí você vê que realmente tem o problema do investimento, quase 3 vezes maior, tá? Então vai depender tudo do bolso de vocês, da condição de vocês, o que vocês precisam, tá? Procura a parte de polinização. O ideal para você ter uma boa safra, né, uma boa produção, é que 80% dessas flores sejam fecundadas, tá? Então a gente vai precisar de insetos, né? Tem gente até que fala, olha, põe uma colmeia aqui, outra ali, não sei o que, né? Colocando ali, então vai precisar de insetos, no caso até a mamangava também poliniza, né? Para poder você ter uma produção boa ali dos frutos, tá? Aqui. Gente, um pouquinho de doenças e pragas. Ó, realmente é pouquinho mesmo, porque assim, não tem muito, né? Aparece um pouquinho, mas não é aquele exagero, sabe? Que você tem que ficar pulverizando semanalmente. Não é bem assim não, tá? Que tipo de doença você pode ter? Fungo pós-colheita, as manchas foliares que aparecem, podridão de fruto, isso já na parte quase da colheita, tá? A famosa antraquinose e a ferrugem que aparece bastante. Você tem, não? Tem. Ferrugem? Que fica avermelhado e umas pontinhas ali, né? Por cima fica amarelado e por baixo que você vê a ferrugem. Ferrugem, isso mesmo, E ela depois vai ficando uma coloração meio avermelhada também, isso, né? Aliás, todo tipo de sintomas do mirtilo, a tendência é ficar vermelha, né? O controle que a gente pode fazer. Existem produtos químicos registrados para o mirtilo, tá? Você tem, por exemplo, o scoring que você pode pegar, que ele pega uma série de doenças aqui, tá? Quem quiser no manejo convencional. Produtos biológicos, quem estiver trabalhando no manejo orgânico, tá? Você pode seguir. Também tem vários produtos que podem ser utilizados. No caso de produtos biológicos, né, não tem tanta... Mas os produtos químicos tem que segurar. Pragas, lagartas e gorgulhos, tá? Que aparece bastante. Aqueles besourinhos também, de vez em quando aparece, mas assim, nada absurdo. Que a Ariane e a Fernanda acho que não está aqui nesse grupo. Mas assim, das pragas, lagartas e gorgulhos, eu ia colocar cachorro. Ela tem um pastor que é desse tamanho de Elias Fausto. O cachorro come tudo. E ele vai, a gente estava vendo lá a plantação dela, ele vai lá, ele dá uma bocada e cata todo o mirtilo. E sai, sabe? Eu falei, mas que caramba! Ela falou que é o que mais tem. Já tá verde, vai, né? Vai tudo, né? Ele pega. Aí eu estava em Machado semana passada, né? O Jorge estava lá também. Aí eu ali olhando, dando as palestras, vendo o pessoal dando as palestras, e um galo. E lá, e ela pegava lá o mirtilo.
Aí andava, pegava outro milho, não sei se eu peguei um galo desse tamanho também. Então, ó, vocês podem incluir galo e cachorro também. Mas não apliquem nada, pelo amor de Deus, que são um bicho bom. E passarinho também, isso aí é... Ah, e tem, esse e o passarinho então. Mas dá pra dividir com ele? Não, Dá pra produzir bastante. Isso. aí dá, né? Pessoal, São ó. as maritacas. Ah, maritaca, né? 5. Ai. Bom, pessoal, poda. Poda de formação. O que a gente procura dentro de uma poda? Equilíbrio da parte aérea, tá? Não é podar para um lado só, né? Então você tem que ter aquela arquitetura ali. Número de ramos. Se eu tiver ramos, bastante ramos, eu tenho uma produção. Então eu posso ter uma alta produção, mas a minha qualidade diminui, tá? Então eu prefiro ter menos ramos, dá para trabalhar menor, manejar melhor e ter uma qualidade de fruto melhor, tá? Para o mercado, principalmente quem trabalha em natura. Você vai também fazer uma redistribuição de carga, né? Que seria o equilíbrio também ali da parte aérea. Nesse caso da formação, 3 a 4 ramos, a muda vem, você vai deixando ela crescer. Aí você vai contar 15 centímetros para baixo, você pode ir tirando aquelas laterais que ficam baixas, tá? E você vai trabalhar com 3, 4 ramos fazendo tipo uma taça, tá? Poda de manutenção, sempre remover ramos doentes, fracos, né, ou inseridos muito abaixo das hastes principais. Poda de inverno também, galhos secos e de ramos mal localizados. E a poda de verão a gente faz eliminar ramos que produziram frutos, tá? Então você pode ir tirando lá. Existe o desponte também. Por exemplo, naquela condição ali, produziu o fruto, tá? Você tem o fruto que produziu, vai, daquele ali. Terminou a produção, você pode tirar uma parte, você corta ali, poda ali, que ele vai ter uma brotação lateral, que aí você vai começar a produzir lateralmente ali também, tá? Ou então você tira, você vai ver o que está melhor, que condição que está melhor ali a sua produção, tá? O manejo ali para você, tá bom? E uma pergunta, esses ramos novos que saem, não poda, deixa ele vir até produzir? Ele vai produzir, não, depois você vai tirar, olha que essa é nova, tá? Isso, então, ela vai esse crescer. você não pode, deixa ele crescer até produzir. Isso mesmo, você vai deixar ele crescer. Depois você vai tirar as baixadas. Bom, então deu tudo certo, né, nosso manejo, rapidinho, né, podamos, adubamos, Eu tenho uma pergunta. pulverizamos. Na verdade, uma em duas. Diga. Depois, quando a planta muda, com quanto tempo ela começa a produzir? Olha, a partir do 2º ano já começa a você ter uma produção. Isso. Não force, não deixa ela produzir um pouco antes não, tá? Você pode ir até podando, deixa ela ficar alta. Se você começa a fazer isso, a tendência dela é ficar a planta muito baixa. Essa aqui foi uma poda radical que foi feita, tá? Porque ela era mais alta. Mas aí o Zé Carlos fez uma poda mais radical ali, então por isso que ela tá baixinha. Depois dessa produção aí, ele já vai dando uma acertada e deixando ela subir. Se plantar hoje, no primeiro ano, começar a produzir, a gente corta fora para ela não deixar... não é para produzir, tá? Já não é para produzir, mas... E qual é a vida útil de uma planta dessas? Do mirtilo? Na faixa de 20 a 25 anos mais ou menos. Nossa, meu Deus. Bastante. E aí você vai conduzindo, que se deixar também ela... Mas em vaso? Também. Em vaso você vai ter que controlar o tamanho dela. Não Isso. pode deixar passar daquilo lá, a sua poda vai ser maior, tá? Colheita. Fazer sempre nas primeiras horas do dia, né? Não colher molhado. Fruto molhado vai estragar, tá? Não colha molhado. Qual a condição de fruto para colheita? Azul escuro, quando ele está naquela parte mais escura mesmo, tá? E ele tem aquele negocinho branco, chama prolina, não se preocupem com aquilo, tá? Comercialização. Vários lugares, supermercados, confeitarias, sorveterias, bares, até estava em Campinas, né, almoçando ali, aí os colegas chamavam, vamos lá na casa da sobremesa, eu nem conhecia, aí vi lá uma sorvete de mirtilo, que eu falei, deixa eu comer, muito bom, e conversei com eles têm umas 5 lojas só em Campinas, e eles falaram que pega do pessoal, né, tem um volume, eles pegam sim esse daí, então assim... Dentro desse projeto nosso, futuramente nós vamos ter que começar a ir atrás de comercialização, tá? Porque assim, nós estamos produzindo, né? Em Machado, o pessoal está com um problema agora com a amora, de tanto produziram e caiu o preço, porque não tem para quem vender, então... E assim, até estão pedindo ajuda porque o mercado nosso aqui é ótimo. Nós temos Campinas, nós temos São Paulo,
Jundiaí, Indaiatuba, na cidade, sabe? Então nós temos assim uma condição de comercialização boa, tá? E geleias, doces, licores, entra no turismo rural também, né? Se quiser. Tem gente que planta, tem uma pousada, isso em Morungaba, onde ele quer plantar as frutas vermelhas para os hóspedes deles, para ir lá e se servir, entendeu? Então ele tem várias funções ali que você pode ter. Custo de produção. No solo fica mais ou menos R$120 mil, tá? Por hectare. Mais ou menos, depende de cada condição, tá? Quantas plantas Naquele dá por hectare? espaçamento aí. Então, dentro daquele espaçamento lá, trabalhando com mais ou menos umas 4 mil plantas ali, tá? 4.000 plantas. Esse aqui, trabalhando com 5, 6 mil plantas, do vaso, né? Você tem aqui R$280 mil mais ou menos o hectare, tá? Isso aqui foi feito há 4, 5 meses atrás, mais ou menos, esse valor. Nós estamos atualizando com o pessoal lá com o pessoal da APTA, lá em Campinas, tá? A gente vai atualizando, o pessoal do Instituto de Economia Agrícola, né? A gente vai atualizando esses valores, mas mais ou menos esse último valor que nós tivemos foram esses aqui. Esse custo anual? Anual. Não, anual não, implantação, desculpa. Implantação. Implantação. O anual você vai ter, aí vai variar também, né? Mas ele vai ficar numa faixa lá de R$50 mil, R$40 mil o hectare, tá? Então é pesado, um hectare é pesado. E assim, até a gente, no projeto a gente pede que os produtores não plantem muito, tá? Vamos devagar, vamos começar aos pouquinhos, né? Vamos buscar um comércio, né? Vamos fazer tudo junto. E para um hectare precisa de bastante gente, né? Que o senhor Cara, fala, chega a ser mais ou menos quantas mudas? Não entendi. Esse pouquinho que o senhor fala, quantas mudas seriam, mais ou menos? Mais ou menos? Olha, vamos trabalhar com, assim, 1.000 metros, mais ou menos? Isso aí daria mais ou menos o quê? Seria 400, 500 plantas, por aí. 500 plantas, vai. Seria até um número razoável que dá para você começar a brigar com o comércio, que você tem um produto, mas não está exagerado também, de repente perder, né? Até a gente ter todos... Você vê mão de obra, né? Na hora que tiver tudo maduro para colher. O problema nosso aqui na nossa região, o que é? Ele falou tudo aqui. Mão de obra. Gente, a gente não arruma gente para trabalhar. Nós somos em Reginópolis, uma fazenda, ela planta 48 hectares de mirtilo, tá? 90% em vaso e 10% em solo. A hora que nós entramos na fazenda, eu vi 5 ônibus. Eu falei, nossa, o que é? Vai ter jogo de futebol ali? Não sei, o que é? Não, eram funcionários para trabalhar lá, tá? Então, exige muito funcionário. Mais ou menos, no hectare, 10 funcionários, tá? Mais ou menos. Tá? Então, por isso você tem que plantar um pouco menos. Agora, 10 funcionários... Depois vai diluir, né? O valor que ganha pro funcionário não sobra muito. Não, mas ainda dá, gente. Ainda é rentável. Por enquanto, né? Futuramente, conforme aumentando a produção... Não, mas aí você vai ter que buscar mais mercado aí para isso. Produto caro, não tem como comércio. Quanto aproximado está sendo estimado de lucro nisso? Aí dentro olha, mais ou menos, faz de 40%, 50% dá para você tirar, tá? Mas você tem o investimento, a implantação. Você paga, a partir do 3º ano, ali no mirtilo, você já começa a tirar um pouquinho de dinheiro ali, tá? Tem crédito já de custeio de investimento? Então, cadê o pessoal? Sim. Dá pra fazer normal, mesma coisa. Qualquer cultura, dá pra trabalhar assim. Ele tá aqui. Pode, tanto no custeio anual aí quanto na implementação, no plantio dele dá pra fazer. Carência já de quanto? Cara, depende da linha. Porque se você pegar algumas linhas subsidiadas, vai meio a regra do governo ali, ela vai te dar, acho que no mirtilo, uns 2 anos de carência. Que é mais o ciclo da cultura. Se 2 anos ela começa a produzir, 2 anos você vai começar a pagar. Oi? Depende do enquadramento, cara. A gente depende do enquadramento. Se o cara for um pequeno produtor... Tá. Então tem, né? Dá para trabalhar. Legal. Então, gente, aproveita que tem crédito também. Veja os juros lá e... Aproveita para se endividar. Não, investimento. Tá? Pessoal, nós vamos... De mirtilo, o in natura, mais ou menos, ele tava, tem uma variação de 45 a 60 reais o quilo. Não, o congelado você vai trabalhar na faixa de 40 e 45, é isso mesmo, o congelado. E o outro, até 60 reais mais ou menos você pega. Então, existem 3 viveristas, até achei que tinha um aqui que ia vir aqui hoje, lá de sul de Minas. Nós estamos pegando o pessoal da Frutiplan lá no Rio Grande do Sul, tá? Aí nós temos o Rodrigo de São Bento, Sapucaí,
E, e tem o rapaz de Piracicaba, da Catavento, que aí ele tem também. Ai, eu não sei se ele tem, acho que é só a Emerald, né? E a Jelly. É Jelly e Emerald que ele tem. A Bilox, eu precisava ver então com o pessoal de São Bento e ver com o pessoal lá do Rio Grande do Sul também. Custo dela, R$15. Se comprar em uma quantidade maior, aí daria R$12. Tá? Gente, ó, assim, nós vamos ficar aqui, né? Que o Paulo falou que terminou o horário, mas vamos ficar aqui. E aí a dúvida que vocês tiverem mais, por favor, nós vamos estar aqui, é só vir dar um pulinho aqui. Acabou lá também, Paulo? Alegria, agora a gente está aqui, agora a parte de amoras, aparentemente é tupi aqui, o Brazos, e palestra, vocês vão gostar, então tem dúvidas, quer começar um plantio de amora, acompanha aí a aula. Então aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre amora preta e framboesa, tá? Então primeiro a gente vai conversar sobre a amora, que é essa que está aqui atrás de mim, e depois a gente vai falar um pouquinho de framboesa, que tá ali para cima. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, fica à vontade, pode interromper sem problema nenhum, tá bom? Então pessoal, aqui ele tem plantado a variedade tupi, tá? Essa tupi aqui é uma variedade muito produtiva, tá? Aqui com ele, nessa área que a gente está vendo aqui atrás de mim, ele tem aproximadamente 600 metros quadrados. Na última safra ele colheu 1,5 toneladas, tá? Então ele trabalha faz feira, faz venda direta e um pouco ele congela para ir vendendo aí durante o ano que é produto, tá? No projeto nosso de frutas vermelhas a gente está trabalhando uma outra variedade que não é especificamente essa, é a Cainguá. Por quê? A tupi, pessoal, ela tem vantagens e desvantagens, como tudo, né? Ela é muito produtiva, só que ela tem o quê? Muito espinho. Então a gente vai ver aqui que ela tem espinho até atrás da folha. Então quando a gente fala de amora preta, todo mundo pergunta, é aquela de espinho, né? Para conhecer, é aquela de espinho. Só que se a gente fizer um manejo bem dela, como vocês estão vendo aqui, dá para trabalhar tranquilamente, mas tem que manejar. Se ele abandonar isso daqui, o ano que vem ele já não entra mais, porque isso aqui brota, o Jorge produz lá também, né, Jorge? Isso aqui tem uma brotação muito viçosa, daí tem que entrar com uma roçadeira aqui, um trator roçadeira, para conseguir, porque ela, de uma planta produtiva economicamente para praga, é uma linha bem tênue dela, tá? Viu? Eu ainda tenho mudas dela lá no meu quintal, e aí eu acabei com ela porque um vendedor de fruta passou lá, olhou e disse pra mim, o que é isso? Eu falei, é framboesa. Não é verdadeira, não tem a verdadeira. E isso não tem comércio. Eu peguei o enxadão, mas ela continua com aquela raiz. Isso é silvestre. Vamos lá. Realmente, isso aqui não é framboesa. Essa daqui é a amora, tá? Qual que é a diferença básica entre a amora e framboesa? Quando a gente colhe, que nem a amora, que é essa daqui, o receptáculo onde a flor fica, que nasce, vem junto. A framboesa, ela fica na planta, que essa aqui já tá molenga, mas ela é oca. Você tá vendo? Então o receptáculo fica na planta. Essa aqui é a framboesa. Essa aqui é framboesa. Essa daqui é a amora preta. Então essa que eu tinha. Tá? Só que isso aqui tem comércio. Virou aquele arbusto. Então, aí que tá, é isso que eu tô falando. Não foi feito o manejo dela. Se você manejar isso daqui, é uma planta produtiva como qualquer outra, é uma fruta. E tem muito comércio. Eu manejei por falta de conhecimento. Sim. Eu plantei aquilo lá e foi crescendo. Foi deixando, né? Aí o cara vem e diz, olha, isso aí não tem comércio. Não tem. O cara deve ter confundido com aquela silvestre preta framboesa.
A gente vai ver, ele tem ali também a framboesa negra, um pouquinho, tá? Mas tem comércio, tanto que ele planta aqui, muita gente planta e vende bem, tá? Oi? Não, essa daqui, a Amora, a Blackberry, tá? Manejo dela, pessoal, então assim, tem duas formas da gente conduzir essa planta, tá? A gente está vendo aqui ela em produção. Se a gente conseguir colher toda a produção dela até final de dezembro, a gente pode entrar aqui com uma roçadeira costal e roçar isso daqui lá embaixo na terra, tá? Elimina toda a parte aérea, não sobra nada. Eliminamos tudo isso daqui, essa planta vai brotar novamente, ela vai crescer até aqui em cima, as hastes dela. Em julho, mais ou menos, que é o manejo que ele faz aqui, faz uma poda nesse segundo fio de arame, desponta ela inteira, tá? E depois de uns 15 dias dessa poda, passa um Dormex. Então ele adianta, porque daí vai sair todas as gemas produtivas. Como é que é o nome? Tá? Dormex. Tá? É um produto para quebrar dormência. Uns 15 dias depois da poda, de julho, tá? E daí ele adiantou a produção. Se a gente não conseguir colher tudo até o final de dezembro, e isso aqui entrar até metade de janeiro, mais ou menos, essa poda drástica que a gente fala, a gente não recomenda mais. Por quê? Não vai dar mais tempo dessa planta crescer o suficiente que ela tem, chegar até aqui em cima, a gente não vai ter mais calor dos meses aí ainda de verão, e daí eu não vou conseguir fazer essa poda dela. Ela vai ficar uma planta mais baixa. Então nesse caso, o que eu vou fazer? A gente vai eliminar apenas as hastes que produziram. Vocês vão ver que aqui para o meio, a gente tem várias hastes novas que nasceram agora, que estão crescendo. Essas hastes novas vão ser mantidas para produzir o ano que vem, nesse segundo manejo que é feito, tá? Qual que é a recomendação nossa? O primeiro, que é mais fácil, né? Você entrar aqui com uma roçadeira, elimina tudo isso aqui, tira, né? Elimina toda essa parte aérea, a gente elimina todo inóculo se tiver doença, limpa isso daqui, e daí uma brotação nova vem e conduz ela, tá? Mas lembrando, para isso tem que colher tudo até o final de dezembro. Se a gente entrar com colheita em janeiro, essa já não dá mais, tá? A gente não vai ter uma brotação boa para fazer produção para o outro ano daí, tá? Problemas de doença. Ela é uma planta rústica, tá? Principalmente a tupi. Pode ter alguma coisa de ferrugem, pode apresentar. E praga, principal problema, mosca das frutas, tá? Então tem que ter um controle muito bom de mosca, principalmente se alguém trabalha com alguma outra fruta que tem incidência de mosca também, a gente tem que trabalhar aqui. Pode trabalhar com armadilha, controle biológico, alguma coisa, mas tem que ter, tá? Falando das doenças, aqui a condução você fez em espaldeira, ficou até adensado. Eu já vi opções em Y também, com uma lemada do lado. O que você pode dizer? Para abrir ela mais, pegar mais sol e a produção mais perto. Sério, eu nunca vi plantio em Y isso daqui. Não, aonde que você viu? Juquitiba. Juquitiba? A gente viu em Y, meio puxado, ficou até fácil, mas a área ficou, não sei se o Jorge ficou maior, viu, mas né? eu nunca vi também. Ficou maior. Nunca vi Y. Pode ser que ela tenha uma produtividade maior, um arejamento para tentar diminuir doença, entendeu? Mas aí você tem que ver o que compensa, né? O custo que você vai ter para montar todo esse suporte de Y, entendeu? Então, não sei. Não vou opinar porque eu nunca vi, tá? Então, vamos lá. A gente recomenda gotejamento, tá? Mas aqui tá gotejamento? Não, no caso dele aqui, ele usa aspersor, tá? Por quê? O Zé, na verdade, essa amora aqui, ele já tinha antes do projeto. Então ele já tinha plantado isso daqui, tanto que você pode ver que o espaçamento entre ruas é menor, né? A gente recomenda um espaçamento um pouco maior para conseguir entrar com o trator aqui, fazer a roçadeira, tá? Então aqui ele já tinha. A gente tem um pouco dessa amora lá, a gente usa vaporização e dá resultado. Dá? Dá, também. O que a gente fala assim, o gotejo, porque a gente não quer molhar a folha,
né? Quanto menos, principalmente na framboesa, por causa de ferrugem, tá? Então assim, tudo que a gente puder fazer para evitar, deixar essa folha úmida, para evitar inóculos, ferrugem, essas coisas, a gente faz, né? Por isso que a gente trabalha com gotejamento. Aí tá? no caso pode suspender um pouco por causa da adubação, né? A gente faz tudo orgânico, né? Se tiver no chão, fica para não um ter pouco problema, difícil, né? Pode. Pendura no fio de arame aqui, ele vai gotejando do mesmo jeito. Pensa pode furar. Claro. Quanto. Bota tudo que daí não. Não. Quantos anos tem o pomar? Cara, eu não vou lembrar de cabeça, mas depois a gente pergunta. Ô Zé, quantos anos tem essa mora plantada? Você lembra? 3 ruas aqui tem 4 anos e essa aqui tem 3 anos. 3 ruas de cima aqui tem 3 anos. beleza. Tá? Obrigado. Outra coisa. Então, no projeto nosso, tá? A gente está trabalhando com uma outra variedade. Por quê? No projeto a gente trabalha mercado de fruta in natura, tá? A gente vai andar aqui, se vocês acharem alguma fruta, pode até colher. Vocês vão ver. 3 ruas de baixo tem fruta madura, as 3 ruas de cima não tem fruta madura que colheu hoje. Tá. A tupi, pessoal, mesmo ela madura, ela ainda tem uma acidez, tá? O Brix dela vai gerar em torno de 9, mais ou menos. A gente trabalha uma outra variedade que chama Cainguá, tá? É uma BRS, uma variedade da Embrapa, desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado lá do Rio Grande do Sul. É uma planta de porte menor, então você olha para a planta, você parece e fala assim, meu, isso aqui não cresceu. Né? Ela é anã praticamente, ela é baixinha, só que o Brix dela é mais alto, né? Um pouco. Então, para uma fruta de mercado in natura, tem vantagem, né? Para o paladar do brasileiro, quanto mais doce e enjoativa for essa fruta, tem que todo mundo busca. Né? É raro as pessoas que gostam, né, ou que preferem uma fruta um pouco mais ácida. Né? Então a gente trabalha com a Cainguá. A Cainguá, ela é uma fruta um pouco mais comprida em relação à tupi, né? A tupi ela é mais uma bolinha, vamos dizer assim. A Cainguá ela é um pouquinho mais comprida, tá? Também produz, só que ela é uma planta menos viçosa. Então a quantidade que ela produz é menor. Então o que dá pra gente fazer? A gente adensa um pouco o plantio dela. Na Cainguá a gente trabalha aí uns 40 centímetros entre planta, mais ou menos, tá? Então daí a gente tem um volume... Entre linhas, mantém a mesma? 2,5 metros entre linhas. Essa aqui, o ideal seria uns 3 metros, pelo menos. Tá, porque ela vegeta bem, tá? Então 2,5 na Cainguá dá pra gente trabalhar legal. Qual a outra vantagem? A Cainguá tem um pouco menos de espinho em relação à tupi, tá? Não vou falar que ela não tem, ela tem espinho também, tá? Mas não tanto quanto essa daqui. Então o pessoal colhe ela um pouco mais fácil, tá? Uma variedade que a gente vê muito Abrasos também, não tem para Então, vocês? Abrasos, ela já é uma variedade muito produtiva, tá? A gente já tem referência aí de lugares que ela chega a produzir até 5 kg por planta. Só que qual que é o problema, entre aspas, tá? Ela é uma fruta mais ácida, tá, em relação às outras variedades. E se eu for trabalhar o mercado in natura, se eu colher Abrasos, ela preta, ela volta a cor. Ela fica mais rosada. Tá? Ela não é essa daqui, e a Cainguá ela mantém a tupi. Abrasos, você colheu, ela vai voltar. Então parece que essa fruta está meio verde, na verdade. Tá? Mas é uma produtiva muito bom. Rodrigo, dá pra gente trabalhar processamento com essas frutas? Dá também. Se alguém fala assim, não, eu não quero mercado in natura, eu não quero nada, eu vou processar tudo, vou fazer geleia, polpa. O que você me recomenda? Daí dá para trabalhar uma Abrasos, até a ticuna nova lá da Embrapa, que são variedades muito produtivas, tá? Mas que não dá, não é que não dá, para o paladar do mercado in natura ela não é tão recomendada, tá? Por causa de Brix. Então, quem for fazer processamento exclusivamente, tá? Vai direto para essas aqui. Dá para processar essas aqui, a Cainguá? Também dá. O pessoal então vai fazer a venda, não vendeu tudo, vou fazer uma geleia. Pode? Então, Qual que é o nome delas? ticuna. Tá? É uma variedade da Embrapa também, que foi lançada mais produtiva. Foi lançada lá pela Embrapa. Quem tem muda da ticuna que eu sei é a Frutiplan. Eu não lembro. Frutiplan é Limeira? Não, lá no Rio Grande do Sul. Ele entrega aqui. Tá, ele entrega aqui. Que barato. Tá?
Frete dá pra... Mercado Livre, né? Não, direto com ele lá. É que ele fecha um monte de produtor e traz picadinho. Ele não consegue preço bom. Vende pêssego, o forte deles é pêssego lá. Quem está no projeto com a gente, o que a gente faz? A gente fecha grupo de produtor. Vamos supor, você quer 500 mudas, ele quer 500, por ele para dar. A gente fecha um grupo pela parceria que a gente tem com eles. Lógico, eu preciso fechar um mínimo, tá? E ele manda pra gente sem cobrar frete. Então daí ele tem a rota de entrega dele lá do viveiro, ele entrega tudo para mim em Campinas, lá na sede da CAT. E daí de lá a gente faz a distribuição, o pessoal vai buscar lá que fica mais fácil. Tá? Então, quem entrar no projeto e tiver interesse em muda, a gente vai trabalhando, a gente vai fechando esses grupos e vamos vendo. Agora, é o que a gente falou lá em cima, como o Marcos falou. O problema está conseguir muda. A gente já está no final do ano. Cainguá, Framboesa, Alton Bliss, o pessoal tá pegando muda lá deles para entregar em junho do ano que vem agora. Isso. Tá? Eles é que vendem também essa variedade nova de pêssego? BRS? Todas as BRS eles são licenciados. São. Tudo que começa com BRS é variedade da Embrapa. Sim. Então todas as variedades da Embrapa, eles mas lá... eles que trabalham essa porção. Frutiplan, é lá do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas. Deixa eu perguntar pra você, é viável ou não, pelo que você está falando aí, fazer a própria muda aqui, aquele sistema da raiz? Então, dá para fazer muda de raiz, né? Só arrancar as raízes aqui, corta em pedacinho, né? E faz o plantio. Mas assim, tá dando muita diferença para uma... Não, porque basicamente é a mesma coisa. A muda deles lá do sul também é muda de raiz. Entendeu? Só que você tem que ter o trabalho de fazer isso, tem que ter espaço, né? Cuidar dessas plantas. Mas... ficava a dica aí de, se for formar uma turma, aqui você já tirava a muda pra caramba já. A madura é bem tirada. Sim. Então às vezes tem que pensar um pouquinho aí no custo-benefício. Porque assim, na Frutiplan, a bandeja com 50 mudas da Cainguá, ele está vendendo a R$175. A bandeja da Amora, da Framboesa Alton Bliss, está vendendo a R$275. Então sai Amora R$3,50 a muda e a Framboesa sai R$5,50. Então assim, o custo da muda não é alto. Então assim, acho que compensa pegar, tem procedência, entendeu? As mudas deles lá. A gente está em contato com outros viveiros aqui também, atrás de muda, estamos fechando parceria para fornecer. Não, só comentário mesmo. Pra gente não ficar só na dependência de um lugar também, porque não dá conta, né? A gente já tem outros grupos tentando com demanda de muda também, então assim, muda está sendo um problema. Então a CAT vai entrar também nessa produção para suprir um pouco o projeto. Tá? E em relação, o que você achou sobre o que foi a Xingu? Ela prometeu no começo, né, que ia entregar alguma coisa, parece que ela não entregou o que ela prometeu, né? A Xingu também é uma variedade um pouquinho mais antiga da Embrapa, né? A gente não trabalha com ela. Aqui na região são poucos os produtores que têm um pouquinho de Xingu só plantado. Não vou te dar uma opinião porque eu nunca trabalhei diretamente com a Xingu. A gente trabalha com Tupi e Cainguá, tá? Em termos de fruta, não diferencia muito, né? Mas não, é o que você falou, não entrava, não tem gosto. Em relação à cianamida, né? Ele também testou aquelas alternativas de produto soberano, né? Que é... Não, aqui não foi não, aqui a gente não testou nada. Aqui, para falar a verdade, não tem praticamente nada de adubação. Um pouquinho de ureia na brotação, na cobertura. Não dá para gente falar que é orgânico por causa da adubação química que ele faz na cobertura. Tá? Mas pulverização, assim, não tem nada. Os Vermex, tá? 11 mais ou menos, tá? Eu saí um pouco aí e não ouvi. Pergunta aí, Patrão. Se plantar agora, Tupi, ano que vem ela já vai ter uma produção. Tá? Pequena, mas já vai ter. Tá? Rodrigo. Oi. Essa framboesa, que é praticamente 6 quilos,
a gente até trabalha com a negra, mas eu desisti dessa aí porque não sei o que a gente fez de errado, uma planta muito difícil de sobreviver. Mas por quê? Não sei, morre. Estranho. De onde que você Não é? aguenta, engenheiro coelho. Engenheiro Coelho. É bastante sol, bastante seco, ar seco, sabe? Tem irrigação? Não, tinha sim. Tinha? E a Isso outra, aí, a gente vai ver lá. Não, Aí e a a outra outra desenvolve, cara. Qual que produto desse A fala? promissória, a negra. Ah, Silvestre, tá. Não, você vai ver, Não, cara. não a silvestre vermelha. Essa negra aqui, que você tem um pé aqui. Isso, então, essa daqui, assim, a framboesa silvestre é negra. de cima, vermelha. A framboesa negra aqui. essa tá aqui falando. ela produz que dá medo. Essa produz muito. Isso, A outra é difícil escolher, porque é muito. Essa é a espinha dela. isso, ela tem bastante espinho. Não, Mas você vai ver a aquela plantação framboesa ali. vermelha ali, difícil, rapaz. Tem algum segredo nisso aí? Não, todos os produtores que a gente tem aqui, tá todo mundo produzindo, cara. Tudo a céu aberto, isso que eu tô vendo, porque eu achava que, pô, isso é uma Tudo coisa a que céu só aberto. consigo produzir em estufa. Eu Não. vi a pessoa produzindo muita estufa no sul. Ele tem aqui, produtor já produzindo em Itatiba, Mas eu em acho que o fino aqui é mais Campinas. úmido do que a nossa região lá do lado do Engenheiro, né? Ah, eu acho que não muda não, cara. O ar, eu acho que o ar é Não, muito mais muito- úmido que lá. Eu acho que o ar é mais seco. Não, cara, a distância não é muito longe. Não, é tudo a mesma coisa. Aqui amarela vocês não tem não, né? Oi? Amarela vocês não tem aqui. Não, a framboesa. amarela vai chegar. Qual é a variedade que você sugere dessa framboesa vermelha? Elton Bliss. A gente já vai falar lá dela. Vamos. A poda da Cainguá é também a mesma coisa? Poda drástica até o final de... Mesma coisa. Elton Bliss? Alton Bliss. Pessoal, vamos entrar aqui, pegar um pouquinho de sol. O pessoal tá vendendo mais ou menos. Só passa aqui um pouquinho na frente eu pego lá. Aí eu jogar eu tava pensando em jogar ano que vem um Etrel pra ver se Não. caía melhor. Você desfolha com o quê? Não, vou deixando Não, você tem que desfolhar, senão ela não vai desfolhar. É, há Pessoal, 2 anos fez um frio, é que esse ano foi muito fraco de frio também. Você tem que desfolhar ela com ureia. Melhor que jogar um Etrel mais caro, mais barato também. Queimar ela. Deixa eu pegar esse Pessoal, cantinho um pouquinho, tá? A gente está conversando. O que eu vou falar agora é exclusivo para Tupi, tá? Não dá para fazer na Cainguá. Se eu quiser tirar uma fruta fora de época, porque a produção disso daqui é no final do ano, né? Começa agora. Se eu quiser tirar uma fruta lá em abril, maio, dá, até dá. A gente induz ela, como? Vai fazer a colheita, vamos podar, ela vai vegetar. Em abril, mais ou menos, maio, tem que desfolhar ela, tá? Vamos causar um estresse nessa planta. Vamos queimar ela com calda de ureia. Pode, pela nossa região aqui, pode ser que tenha que ser feita mais de uma pulverização, tá? Quantos por cento? Cara, não vou lembrar de cabeça. Ah, não? Tá? Então depois eu te passo. Desfolhou essa planta. Depois de uns 15 dias o pessoal, a gente vem e faz uma pulverização com Dormex para estourar as gemas dela, tá? A 5% também. Daí sim vai soltar os ramos produtivos, a gente vai conseguir produzir. Só que daí eu vou desbalancear essa planta, eu não vou conseguir tirar a produção no final do ano. E qual que é a desvantagem, né? A produção não é uma produção tão grande como vocês estão vendo aqui. Ela vai produzir, mas uma quantidade menor. Qual é a vantagem? Preço. Você vai ter uma fruta que só você tem nessa época. Firmeza também fica mais tá? frio. Então, tem que pôr na balança aí o que vale a pena, qual que é o mercado que cada um tem, tá? Para ver se vale a pena fazer esse trabalho ou não. Aqui a gente não faz. Ou faz meia-meia, Tá? né? Metade deixa produzir na época e metade exatamente, tá? Mas só dá para fazer isso com essa variedade. Não tentem fazer isso com a Cainguá porque não dá certo. Pode chamar uma chuva de granizo também. Tá? A nossa lá pegou uma chuva de granizo, estava produzindo, igual isso aqui. Veio a chuva de granizo, acabou com ela. Cerramos fora, calcário, adubo orgânico, produziu até início de abril. Causou estresse nela. Aí a próxima depois. Tava Não, vindo já. tá produzindo de novo. Já veio E a bastante. podada antecipada de novo. Ah, E pouco, como ele falou antes. Sim. Pouca coisa, só tirando fora. Então aqui, ó, essas hastes, né, começaram a vegetar em janeiro, tá? Isso aqui estava aqui em cima, chegou em julho mais ou menos,
ele fez o desponte geral disso daqui. Então, se vocês olharem, as hastes estão todas cortadas, ó, né? A gente despontou, né? E daí, depois de uns 15 dias do desponte, ele fez uma pulverização com Dormex para dar uma homogeneizada na brotação, tá? E daí, final de outubro, mais ou menos, ele já começou a colheita, tá? Então, esse é o manejo que ele está fazendo aqui. O que dá para fazer também? Quando começar a sair flor, fazer uma adubação, se a pessoa tiver trabalhar com fertirrigação ou, né, de uma forma, fazer uma adubação um pouquinho com cálcio e boro, para ajudar no pegamento, tá? Pegamento de fruto. O que a gente tem que tomar cuidado? Não sei se vocês já viram, alguns frutos ficam com as drupas brancas, tá? Isso aqui é queimadura de sol. Então, essa fruta aqui, quando ela ficar madura, ela vai ficar preta, mas esses brancos aqui não somem, eles continuam brancos. Então, essa fruta aqui, para o mercado in natura, ela vai perder preço, ela vai perder qualidade. Então, é recomendado ou fazer o descarte, ou quem trabalha com processamento manda isso daqui para processar, mas daí tem que ter uma seleção, tá? Então a pulverização é com... Sim, a nossa também faz isso. Pega mais sol. Cálcio e boro, né? Para puxar o fruto. Isso, para pegar. Tá? Faz uma adubação aqui com ela. Como eu falei, essa fruta aqui, a tupi, mesmo ela madura, ela ainda tem uma acidez elevada. Então ela é uma fruta um pouquinho azeda. Aí é teste, tá? Eu não estou falando que funciona ou não. É um outro produtor, a gente está trabalhando com ele um pouquinho da adubação de potássio, né? Sulfato de potássio. Fizemos uma cobertura, depois de 30 dias estamos fazendo outra, para ver se aumenta um pouquinho o Brix dessa tupi aqui, para ver se ela tem um dulçor um pouquinho maior. Pode ser que não funcione, que não dá resultado nenhum. Como é que faz para aumentar o Brix? Potássio, tá? Mas é teste, tá? É isso que eu tô falando. A gente está avaliando ainda, não tem nenhum resultado. Alguma coisa foliar também? Testar algum foliar? Não testamos foliar, fizemos só adubação de cobertura. Sabe tá? aquele adubo de cobertura encapsulado que se usa muito para milho? Qual? É uma azulzinha. Ah, tá. Fiz ano passado, por isso que eu fiz quando deu a chuva de granizo, escolheu ela. Aí o que fazer? Colocamos calcário, adubação orgânica, e eu peguei daquele lá, falei, vou testar. Eu joguei alguns pés. Rapaz, veio que foi uma coisa maravilhosa. Sim. Pessoal, alguma dúvida com relação à mora? Você faz algum, vamos dizer assim, um desbaste de galhos que não são produtivos ou não? Não, aqui fica tudo, cara. Agora, quando for fazer a poda, porque a gente vai fazer a poda drástica, né? Isso aqui elimina tudo. Você vê aqui em janeiro, tá na terra, aqui não tem nada. Entendeu? Tá um campo aberto aqui. Entendo bem, na roçadeira usa a faca de... Como é que faz aquela redonda? Né, com isso, o disco, né? Aquela de 2 não dá muito certo, né? Depende da grossura da haste. Melhor é a de... Porque como a gente tem que raspar mais ou menos bem na motosserra não dá, né? Ah, não. Aí você tem que ficar agachado. Aqui para ir com a roçadeira, tá rapidinho. A única coisa que daí, o quê? Você tem que tirar tudo isso aqui na mão. Esse é o maior de tudo. Então você vem cortando. Quando está crescendo os ramos, vai sair um monte de broto lateral. Deixa. Pode deixar, aqui pode deixar. Vamos fechar uma parede. O que eu falei do arame pra você era mais uma haste aqui de cada lado e o galho vinha pra cá. Uva. Estilo, só que baixo, mais baixo. É no sul eles fazem duplo T, né? A gente pegou aqui em Juquitiba. Eu achei interessante que ficou bem aberto o meio, mas aqui ficou mais adensado. Controle de aço? Tá bonito. Tá falando? Não. Não, aqui geralmente fica umas 5, 6. Sim, porque já quebra a dormência e vem tudo mesmo. Se você traz o orgânico, você não pode. Lógico, só se a gente vê que tem uma brotação gigante. Daí, calcinamida é usado para cor da uva. Para cor da uva. No local do dormência. Então, é porque lá você faz a poda drástica. Você não faz a poda drástica. Você só pegar de aqui é a poda drástica. Você vê aqui, na verdade, você vê aqui em janeiro,
Dá nada. Não tem nada aqui. Você fala, ela morreu tudo. Se for como tu explicou, se eu parar de colher em final de dezembro, aí eu faço a poda drástica, eu vou produzir mãe e filha. Vai Se tudo, for toda até final de chegar. janeiro, Daí aí você eu faço tem o contrário. Isso. Aí vai ser mãe, filha, avó, filha, neto. Mãe e filha, né? Porque daí a haste tá brotando agora, é a que vai produzir o ano que Sabe vem. por quê? Porque eu vou, se não tivesse mais essa fruta, eu chego aqui e corto aqui. Agora, nessa época, podo todos. Ele brota de novo e vai Então, produzir mas- novamente. Isso, não, Ainda isso agora dá. nessa safra Só que ainda. daí você entra até janeiro. Vai até janeiro. Exatamente, daí não dá pra você fazer a poda drástica. Não, não consigo. Você poda aqui e faz uma adubação É nitrogenada. isso que eu faço. Né, com sulfato ou qualquer Vem coisa. rasgando, vem muito Daí ele vai estourar as gemas novamente e você tem uma segunda produção. Só que daí é isso que a gente fala. Não é uma. Não sei se chega a ser uma produção tão grande quanto agora. Não, um pouco menor, mas produz bem. Produz, lógico. Entendeu? Só que daí você vai entrar em janeiro, só que daí a poda drástica não dá pra você fazer. Esquece, por isso que eu não consigo fazer. Entendeu? Assim, É. eu colhi até começo de fevereiro, depois eu fiz assim, vou cortar tudo e ela não cresceu. Não dá, porque ela não tem mais calor, começa a diminuir o dia, entendeu? Não dá. E broca, você já chegou a ver problema já? Não, aqui não tem problema de broca, cara. Não tem nada não, pelo menos até agora. Se a gente inventar bastante coisa, a gente faz os dois. Mas tem mosca ali, tá aberto, né? Tá, não tem problema de mosca aqui, bem controlado, cara. Esse ano tô vendo. Pessoal, vamos lá pra sombra pra gente falar da framboesa. Com licença. Começa a... Só pra gente falar um pouquinho também da framboesa. Então aqui a variedade que está plantada é Autumn Bliss, tá? Obrigatoriamente quando a gente fala de framboesa tem que ser a variedade remontante. Então é aquela que a haste vai vegetar e produzir tudo no mesmo ano, tá? Se alguém for comprar planta fora aqui do projeto, quer quiser comprar, não tem problema nenhum, tá? Só se certifique que vocês estão comprando variedade para clima quente. Porque se não for assim, ela não produz, tá? Ela vai produzir ou uma fruta muito pequenininha, em pequena quantidade, tá? E daí não dá certo. Acho que esse é o erro que eu cometi. É isso que eu ia falar. Essa planta devia ser para clima frio. Exatamente. Então, Aconteceu exatamente não isso. dá. Ela vinha me dar frutinha. Não vai. Não vai. Então, aqui a gente está trabalhando com a variedade Autumn Bliss, variedade para clima quente, produz bem, tá? A gente já vai ver lá. Qual que é o principal problema da framboesa em termos de praga? Praga e doença, ferrugem, tá? Então, trabalhar com gotejador fundamental. Quem for trabalhar com microaspersor no solo, a gente recomenda fazer desfolha da haste até uns 80 centímetros de altura, por causa de não pegar água e não proliferar a doença, tá? Mas vai pro gotejador que não tem problema, tá? A gente vai ver lá. Então, a framboesa, ela produz na ponta da haste, tá? Sempre. Colheu aqui em cima. Qual que é o manejo que a gente faz? Embaixo do último lançamento floral desse cacho, corta a ponta ali, vai sair uma outra brotação lateral, aonde ela vai produzir daqui uns 2 meses. Terminou a colheita desse segundo cacho, a gente elimina essa haste lá embaixo. Na framboesa, não vamos fazer poda drástica. Por quê? O que a gente está vendo aqui? Estamos aprendendo. Essas mudas que estão plantadas aqui, chegaram no primeiro lote de mudas que a gente fechou de produtor. Elas foram plantadas final de março, começo de abril. Pela literatura que a gente conhecia de framboesa, conversamos, a gente esperava que ela estivesse entrando em produção agora. Começo de agosto, elas já estavam tudo produzindo. Tá? Então, em 5 meses de plantio, já estava com a produção lá em cima. E o que a gente está percebendo? Então, eu tenho haste produtiva já em final de colheita, tenho haste com broto, com lançamento de floração já, com fruta, tem haste média, tem broto lá embaixo. Então, a nossa janela de produção, se bobear, a gente vai produzir o ano inteiro pelo clima nosso aqui, essa framboesa. Tá? Diferente de outros lugares. Então, a vantagem que a gente vai ter. Mas isso aí a gente está em observação ainda. Não sei se realmente, quando começar o inverno agora, se vai manter. Porque esse último Tá? inverno também foi bem mais chuvoso do que o normal. Isso, não foi inverno, vamos Não dizer foi assim. inverno, foi calor. Inverno há 2 anos. Isso, exatamente. Então, assim, pelas condições que a gente teve agora, tá indo tranquilo. Tá? E tá produzindo bem. A gente vai ver lá.
uma brotação muito boa, né, dessas hastes. Então estamos conduzindo, não estamos fazendo ralhamento, nada disso. Vamos ver o que vai acontecer. A pessoa fazia assim, terminava o inverno, podava tudo lá embaixo. Isso, para vir a brotação. A gente não vai fazer isso, cara. A gente vai conduzindo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Deixar tá? lá. Então a sua lá, provavelmente é isso. Você tinha variedade de clima frio. Com certeza. Com certeza. Ela mingou, Isso, daí deu uma outra deu frutinha, mas tudo pequenininho. Tá? Que mais que a gente tem para falar da framboesa? Vende muito bem, 120, 150 reais o quilo. O pessoal vende a framboesa. A gente está prevendo aí uma produção média por planta de uns 350, 400 gramas, tá? Na safra. Então assim, o que tem o pessoal vende, cara. E que nem o Zé falou, sem sair no tapa, né? Da framboesa. Porque não tem no mercado, não tem, e quem tem vende caro. É congelado. Tá, né? É congelado. não, essa fruta ela é tão perecível, é muito difícil comercializar aí na planta. Qual que é o gargalo? Então, qual que é o gargalo tanto da amora quanto da framboesa? Mão de obra, para colher, tá? São frutas muito sensíveis. Então a amora ainda dá pra gente colher numa bandeja, ó, só de segurar, meu irmão. A amora ainda dá para colher numa bandeja, fazer uma camadinha pequena e depois vou colocar nas cumbuquinhas, 125 gramas. Framboesa da planta para cumbuquinha, tá? Porque ela é oca, então você vai mexendo nela, ela vai melando, ela vai ficando mole. E qual que obrigatoriamente tem que fazer com essas frutas, pessoal? Colheu, baixar a temperatura dela para aumentar o tempo de prateleira dela. Framboesa resfriada aí, se fizer uma cadeia de frio legal nessa fruta, desde a saída do produtor até no consumidor final, vai, uma semana aí ela aguenta. A amora também, tá? Mais que isso ela já vai começar, vocês vão ver que ela começa a murchar, ficando mole, não dá mais. Vira geleia. Vai ter que processamento, tá? Uma pergunta de framboesa, alguém tem alguma dúvida? Fazer muda da rama da framboesa? Da haste? Da haste. Até dá, cara, mas a gente não recomenda, porque não é um pegamento muito bom. Tanto da amora quanto da framboesa é muda de raiz, tá? Você tem que arrancar a raiz da planta, corta os pedacinhos, aí uns 4 centímetros mais ou menos, põe num substrato úmido, né? Mantém a umidade que ela vai brotar, tá? Mas é trabalhoso. Então, pelo preço que a gente compra essas mudas do sul, dos outros viveiros, eu acho que não vale a pena, cara. Que nem uma muda de Cainguá, R$3,50 não é um valor. Não é um valor. Então, e tem o cara que já é especialista em fazer as mudas. Isso, então assim, a gente compra dele, ele entrega pra gente, tudo certinho, então não tem problema. Porque falando nem essa especialidade, é a mão de obra que dá trabalho, depois você pegar o solução. Vamos andar lá na framboesa, a gente dá uma olhadinha? Rodrigo, você quer perguntar aquela parte lá que do cacho? Deu o cacho floral? Corta, terminou a colheita, corta embaixo do último lançamento. Tá. A gente vai ver na prática ali, vou mostrar. Vai sair uma brotação lateral. Essa brotação, depois de uns meses, ela vai produzir um cacho novo, você vai colher. Terminou essa colheita desse cacho, você pode eliminar essa haste lá embaixo. Aí corta a planta toda. Corta a planta toda lá embaixo. E ela brota de novo. Daí já vai ter outras brotações vindo. Entendeu? A gente vai ver aqui. Vamos lá. É só te perguntar, essa silvestre aqui, que a gente vê como mato, o que seria a poda aqui, só pra você tá comentando? Cara, aqui vai dar muito espinho, né? Ele tem só essas plantas aqui pra falar que tem, né? Ele colhe, vende junto também e vai podando, entendeu? Muito sementinho, cara. Aqui, depois da colheita, ele poda lá embaixo e deixa ela rebrotar de novo. Ó, isso aqui é um broto novo, ó. Olha o vigor desse broto. Ela é muito vigorosa. Você colhe bastante esse ano. Quando eu tirar o que é essa? Pessoal, vamos lá. Então, que nem eu falei, ó, a haste, né? Então, a framboesa, obrigatoriamente os cachos vão sair na ponta da haste, né? Então, sempre a produção é aqui em cima.
Então ele vai colher tudo isso daqui. Qual que é o manejo que ele pode fazer se quiser ainda aproveitar essa haste? Vem aqui, ó, embaixo do último lançamento aqui floral, a gente poda ela, tá? Isso aqui, com a poda da ponta aqui, essa gema lateral aqui vai brotar. E ela vai soltar um novo cacho aqui. Colheu esse novo cacho, dá pra gente daí já eliminar essa haste lá embaixo. Por quê? Eu já tô com a nova brotação vindo, ó. Então a gente consegue ver aqui, tudo isso aqui é brotação nova, que vai vir para a produção, tá? Então você vai conduzindo, ó, vai amarrando, daqui uns meses essas hastes aqui já estão tudo em produção, tá? E a gente dá para ver assim, como são variedades para clima quente, né, variedade remontante, olha o tamanho dos cachos, o vigor de haste, né, que ela tem aqui, né, a quantidade de fruta. As frutas aqui ainda estão em desenvolvimento, mas quando ela está madura, a gente veio um dia aqui, tinha fruta do tamanho de um morango, cara, né, de calibre de fruta, de tamanho. 5, 6 frutas por dia. Por caixa, né, por haste. Então assim, fruta grande, né, não contar no pico mesmo da colheita, tá? Então, vai ser melhor que a Batum. Ah, melhor, cara. E ela produz bem, uma produção bem grande no inverno, né? Na época do período de frio, ela dá uma produção melhor, não chega a dar doença, nada. No calor e umidade que ela dá um pouco de doença. Dá ferrugem. Dá ferrugem. Tá? Como é que você controla aqui a rama que vai? Você vê que ela já está saindo já. Então, o que sai da linha aqui, vai cortando. Vai tirando fora, vai deixando o que dá para chegar lá. Se sair uma aqui no meio, a gente elimina. Se ela saiu um pouquinho da linha, que nem essas aqui, quando ela crescer, você consegue puxar ela aqui e aproveitar. Entendeu? Então vai conduzindo essas hastes, vai aproveitando. Óbvio, se eu tenho uma brotação muito vigorosa, né? Daí a gente dá para fazer um desbaste, tudo para ter um calibre de fruta maior, entendeu? Se vai ser melhor o desbaste do que fazer um T-duplo aqui, pelo menos local. Melhor, cara. Melhor. Porque já vai estar saindo muito. Entendeu? Você vai ter Vai fechar muito. Não, e vai ter uma divisão de energia da planta aqui muito grande. Então daí você vai ter uma quantidade grande, mas de fruta pequena. Entendeu? Então aqui, isso aqui a gente ainda conduz. Agora aqui, ó, que nem esse aqui vai embora. É só uma roçada. É quase uma querida. Se não for pior, viu? Se é só uma roçada superficial. Demais, direto. Não pode passar do não. Daí você mata tudo. Então é só uma roçada superficial, tá? Porque... Recomenda assim ou aquela com arame duplo? Pode ser com arame duplo, tanto que a mora lá que é mais fácil. Não tá ralhado nada. Aqui não precisa ralhar, porque você não tem uma quantidade de haste ainda. A minha ela deu... tem que ir tirando, né? Todo mês agora vai tirando. É porque você... 15 gramas cada pé. Joga o adubinho assim, esparramadinho assim. Adubo líquido o senhor nunca usou? Não. Aqui uso só aquele azulzinho. Adubo azulzinho. Capsulado. Capsulado. Que aí conforme a irrigação ele vai soltando um pouco. Liberação lenta não? Cada 15 dias, 20 dias joga um pouquinho. E a adubação orgânica não tem feito? Tem bastante. Põe humus. Quando foi plantado com humus. Depois não coloca adubo de tudo que você colocar de matéria orgânica só ajuda. Com muito forro aqui, sempre matéria orgânica, sempre só ajuda. Mesma coisa? Mesma coisa. É o 10-10-10 ou 25-20. Ah, tá bom, você sabe.